Hoje nós estamos num momento especial, num local especial, para trazer mais um vídeo da série Os Milagres de Jesus. Uma das coisas que o ser humano não compreende e até hoje ainda assusta o ser humano é a morte. E a vida não explica muito bem a morte. E nós temos que nos agarrar ao Senhor, porque Ele venceu a morte. E Ele fez muitos sinais, muitos milagres, ressuscitando os mortos. E é por isso que hoje a gente está gravando aqui, neste local. O primeiro milagre que iremos falar hoje é a cura de um hidrópico que tinha inchaço, retenção de líquidos. Diz a Escritura: aconteceu que, entrando Jesus um sábado em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, eles o estavam observando. E eis que estava diante dele um homem hidrópico. Jesus, dirigindo a palavra aos doutores da lei e aos fariseus, disse-lhes: é lícito ou não fazer curas ao sábado? Eles ficaram calados. Então Jesus, pegando no homem pela mão, curou-o e mandou-o embora. Dirigindo-se depois a eles, disse: quem dentre vós que, se o seu jumento ou o seu boi cair num poço, não o tirará logo em dia de sábado? Eles não sabiam que replicar a isto. Palavras da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Mais uma vez, o sábado. O tradicional dia de descanso havia se tornado um campo minado da teologia da época. Os representantes de Deus haviam transformado o dia em algo quase superior a Deus, e Deus não concordava com isso. Comendo na casa de um destacado fariseu, em um sábado, estava diante de Jesus um homem doente. De caráter e personalidade muito forte, Cristo pergunta se, afinal, é ou não é permitido curar no sábado. Ele sabia que os episódios anteriores que já haviam suscitado várias desavenças a esse respeito. Não respondendo nada, os fariseus mostravam sua insatisfação e tabu sobre aquele tema. Vendo a covardia deles, Jesus pegou o homem pela mão e o curou. Em seguida perguntou se acontecesse de um filho ou o animal deles caísse em um buraco no sábado, eles ajudariam ou esperariam até o outro dia? Mais uma vez ficaram em silêncio. Percebendo que Deus não quer nos alienar, Ele nos estimula a pensar sobre as motivações dos nossos atos de fé, colocando sempre o ser humano em primeiro grau de importância. Então, o ser humano ele não foi feito para o sábado, e sim o sábado para o ser humano, e Jesus cura em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer tipo, em qualquer maneira. E o segundo sinal que nós iremos falar hoje, ele fala justamente do ambiente em que nós estamos, que é o ambiente da morte, o descanso eterno daqueles que já partiram. Esse episódio de hoje é a cura, a ressurreição de Lázaro. Está em João capítulo 11, versículo 17 ao 44. Chegou, pois, Jesus e encontrou-o já há 4 dias no sepulcro. Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham ido ter com Marta e Maria para lhes dar os pêsames pela morte de seu irmão. Maria, pois, logo que ouviu que vinha Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria ficou em casa sentada. Disse então Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Ela disse-lhe: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo.
Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo sua irmã Maria, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, logo que ouviu isto, levantou-se rapidamente e foi ter com ele, porque Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta saíra ao seu encontro. Jesus, pois, novamente comovido no seu interior, foi até ao seu sepulcro. Era este uma gruta, a qual estava sobreposta uma pedra. Jesus disse: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do defunto: Senhor, ele já cheira mal, porque já está aí há 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te disse eu que se tu creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças, porque me tens ouvido. Eu bem sabia que me ouves sempre, mas falei assim por causa do povo que está à roda de mim, para que creiam que tu me enviastes. Tendo dito essas palavras, bradou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E saiu o que estivera morto, ligado de pés e mãos com as ataduras, e o seu rosto envolto num sudário. Jesus disse-lhes: Desliguem-no e deixem-o sair. Então muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e Marta, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Porém, alguns deles foram ter com os fariseus e contaram-lhes o que Jesus tinha feito. Palavras da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Jesus era amigo de Lázaro, de Marta e Maria, os 3 irmãos de uma família tradicional. Acontece que a tragédia chegou a eles. Lázaro ficou gravemente doente e acabou falecendo. Jesus, sabendo do fato, propositadamente decidiu demorar. Quando chegou ao povoado e à casa deles, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então as irmãs estavam decepcionadas que Jesus poderia ter chegado antes da morte de Lázaro e o tê-lo salvado, como fez com tantas outras pessoas. Mas Jesus, as consolando, disse a elas que deveriam ter fé, porque Lázaro ressuscitaria. Ao ver a tristeza de todas aquelas pessoas, Jesus chora com eles. Ele sabe que não fomos originalmente criados para morrer. O ser humano não foi concebido por Deus para a morte. Por fim, ele foi até o sepulcro e, para a surpresa de todos, ordenou que fosse aberto e orou a Deus. E agradecendo pelo milagre, pela atenção que Deus dava às suas palavras, chamou Lázaro, ordenando que ele voltasse à vida. Logo depois, instantes depois, Lázaro sai do sepulcro todo enrolado e a multidão maravilhada não podia acreditar no que estava vendo. Então, muitas coisas na nossa vida, elas vão fugir sim ao nosso controle. Durante a vida, Deus permitirá que rotas sejam alteradas para que amadurecemos nosso relacionamento com Ele. Não é que Ele não nos ame, pelo contrário, é por nos amar que Ele faz isso. Ele nos consola, Ele chora conosco, Ele ressuscita o que está morto. Nós cremos nisso? Peçamos a bênção de Deus e aguardem para o próximo domingo mais um vídeo da série de vídeos Os Milagres de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.